Bom, boa noite a todos novamente. Sou o professor Alexandre e essa é a nossa quarta e última aula de mecânica, tá? Na última aula, se vocês lembrarem, a gente viu um pouco de dinâmica, que é a conclusão da cinemática. Mas o que é isso? Lá na cinemática a gente estuda o movimento, como ele funciona, como é que eu posso descrever um carro que se move com velocidade constante, se ele acelera. Tudo isso a gente viu lá no começo desse módulo de mecânica. Depois a gente viu um pouco da parte de dinâmica, que era por que essas coisas são assim, por que elas se movem, por que o que eu vejo funciona dessa forma, que foi a aula passada, que a gente viu leis de Newton, algumas aplicações, força-peso, força de atrito, algumas coisas que estão dentro dessa lei de Newton, né? E hoje, para a gente fechar com chave de ouro, eu separei aqui para tratar um pouco com vocês sobre energia, tá? Por quê? Porque energia é uma coisa muito importante dentro da física em especial. A gente pode descrever os nossos problemas utilizando lá as leis de Newton, que a gente aprendeu, ou ainda, em alguns casos, a gente pode caracterizar e estudar o nosso problema usando direto os conceitos de energia, tá? Aqui a gente vai ver um pouco como trabalhar com energia e o que fazer, o que esperar desse bicho, tá? Então, os slides de hoje vão estar um pouco diferentes, que eu estou usando outro software de fazer os slides, que deu problema no meu sistema operacional, mas vamos lá. Tá, então, essa é a quarta aula e a gente vai ver um pouco sobre energia, tá? A primeira coisa que eu pergunto para vocês é o que é energia? Tá? Vocês não precisam me responder no chat, se quiserem são convidados, mas eu quero que vocês reflitam um pouco. O que é energia? E como é difícil da gente descrever e caracterizar bem, cientificamente, o que é energia, tá? Para a gente, na física, é uma desgraceira, sem conseguir definir bem o que é energia. O Miguel comenta que é uma forma de força. Depende do que tu quer falar com forma de força, depende de como tu está estruturando essa afirmação, tá? Vamos ver se com o andamento das propostas que eu entregar para vocês, para a gente ir construindo, tu consegue moldar melhor essa frase, tá? Por quê? Porque é difícil, tá? Não é uma definição fácil. Queria eu chegar aqui e falar, energia é X, tá? Mas é um pouco mais difícil. A gente pode, então, pensar em energia e pensar como seria a energia na física, não como um todo, não como uma grande energia, mas como pequenos fragmentos, tá? Por exemplo, a energia química. A energia química ela está presente desde o motor a combustível, que a gente vai colocar gasolina, e que vai haver um processo termodinâmico ali, e aquela energia química vai se transformar em alguma coisa, que vocês vão ver com o professor Matheus já na semana que vem. A energia química dos alimentos que a gente ingere. Então, tem energia dentro dessa parte de alimentos, de geração de movimento, de tudo isso que está desde o carro até o nosso corpo humano. Outro tipo de energia que a gente popularmente conhece é a energia elétrica, né? A energia que está aqui na minha lanterninha, que eu ligo, desligo, tem uma energia elétrica associada, tá? A gente também vai ver energia elétrica, né? Daqui a pouquinho a gente começa a entrar nesses conceitos de energia elétrica, tá? É interessante porque aqui já aparece o conceito de força dentro de energia elétrica, que algumas pessoas chamam a própria energia elétrica ou a corrente elétrica de força, tá? Mas são conceitos um pouco diferentes. Por exemplo, desligar o interruptor, abrir o interruptor, as pessoas falam de cortar força, coisas do tipo, tá? Mas a energia elétrica ela está bem presente na nossa vida. Outra bem interessante, que talvez a gente não perceba tanto, mas que na física é importante, é a energia térmica, de sistemas termodinâmicos. Aqui, por exemplo, tem algumas bolinhas que indicam, por exemplo, moléculas de gases dentro de uma caixa, e elas estão se movendo, estão se batendo umas com as outras, estão se batendo nas caixas, estão se batendo de tudo que é forma, e a gente vai ter associado a isso, então, uma energia térmica. Depois a gente vai ver bem como funciona a energia térmica, a temperatura, calor, fricção e como a gente pode descrever. Tá. Na mecânica, a gente não vai se preocupar momentaneamente com esses conceitos aqui, com energia química, elétrica e térmica. Em outro momento a gente vai ver essas. Tem também outras energias que a gente não vai conseguir ter tempo de falar, que é, por exemplo, a energia nuclear, que é algo extremamente interessante,
que é muito promissor e que pode render bons frutos daqui para frente. Mas a gente acaba omitindo nesse momento, porque tem outras coisas mais fundamentais. E a gente pensa, o que acontece com essa energia então? Tá? Essa energia ela acaba sendo transformada. Aqui, no motor do carro, vocês vão ver depois, em ciclos termodinâmicos, que essa energia proveniente da gasolina ela vai se transformar, no final das contas, no motor funcionando. O motor aqui a todo pau para mover o carro, mover o que for preciso. A energia elétrica também, lá na hidrelétrica, o movimento da água no sistema eletromagnético transforma todo esse movimento da água em energia elétrica, isso aí a gente vê também. Então, para a gente acaba sendo mais importante ver como a energia se comporta e como ela se transforma, e isso é muito mais importante para a gente do que necessariamente responder o que é energia. Percebam que é algo sutil, mas que a gente tem que prestar atenção, que talvez esses outros pontos sobre a energia sejam mais importantes do que a gente realmente definir agora. Porque a gente já meio que sabe, a gente consegue escrever o que é energia, pensar mais ou menos o que é energia. Aqui para a gente, então, tem algumas energias bem especiais. Uma delas é a energia cinética, tá? A energia cinética, ela é muito, muito importante para a gente. Por quê? Porque ela está associada a um movimento, tá? Como assim? Pensem em alguma coisa que se move. Eu me movendo, vocês, um carro, um caminhão. Todos esses corpos em movimento, eles vão apresentar essa energia cinética, tá? Por exemplo, tá? Vamos pensar aqui, e agora vou ter que escrever. Vamos pegar outra corzinha. Violeta, tá? Vamos pensar aqui esse estado inicial. Lembra que a gente fazia bastante isso, estado inicial e final? Então, aqui é o estado inicial e aqui é o estado final. O que eu vou fazer? Essa bolinha, no estado inicial, ela tá parada. Eu vou lá e eu vou, por exemplo, dar um chute nela. Vamos dizer que é uma bola de futebol, eu vou dar um chute. Então, eu vou imprimir nessa bolinha uma força, tá? Então, eu vou lá e empurro essa bolinha. Aplico uma força. Aqui, nesse instante, ela não está se movendo. Depois que eu bato nela, depois que eu aplico a força, ela começa a se mover. Então, o que eu espero nesse estado final, pessoal? Eu espero, então, que ela apresente, de fato, uma velocidade. Que aqui exista uma velocidade. Para mim, não importa como vai estar a força. Para mim, o importante é a velocidade. E se nesse ponto final aqui ela tiver velocidade, o que ela vai ter? Energia cinética. Dá para pegar essa ideia, tá? Vocês conseguem construir o que é energia cinética? É a energia associada ao movimento. Nesse estado inicial, a bola ela não tem velocidade, então ela não tem movimento, então ela não tem energia cinética. Nesse estado final, ela tem velocidade, então ela tem energia cinética, tá? Pra gente saber que quando ela tem e quando ela não tem energia cinética é mais importante do que saber por que ela tem ou não tem, tá? Aqui no caso foi uma força, um chute, um empurrão, pra gente não importa. O que importa é conseguir entender que no primeiro momento ela não tem velocidade e no segundo momento ela tem, tá? Beleza, tá? Nem tudo são flores, então a gente consegue caracterizar essa energia a partir de uma equação, tá? Essa aqui é a equação. Eu acho que ficou um pouco pequena, então vou tentar reescrever ela aqui embaixo, tá? É energia cinética, EC igual a 1 meio de mv ao quadrado, tá? Ou seja, a energia cinética do meu corpo, ela depende da massa do corpo, tá? Obviamente que a gente vai trabalhar só com coisas que têm massa nesse momento, e depende também da velocidade desse corpo. Se a velocidade é zero, então a energia é zero. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dá para pegar essas ideias? Essa equaçãozinha aqui, de trabalhar com ela, vocês acabam se acostumando um pouco mais, tá? Mas é interessante que vocês comecem já a se familiarizar. Tem um monte de exercícios que tratam esse tipo de energia, tá? Aqui eu vou resolver alguns ao longo da apresentação e depois vou sugerir mais alguns, vou colocar mais alguns no vídeo também. Tá? Bastante exercício para vocês. Então vamos lá, tá? Aqui é um probleminha bem simples, tá? Bem genérico, só para a gente tentar entender como funciona. Qual é a energia cinética de um ciclista de massa 80 kg
com velocidade de módulo 20 km por hora, tá? Então, é uma pessoa com 80 quilos e ela está lá pedalando e ela tem essa velocidade. Se ela tem velocidade, eu já sei de cara que tem energia cinética, tá? Então, se eu sei que tem, eu sou capaz de calcular, tá? Como é que a gente vai fazer para calcular? A gente vai usar essa equaçãozinha aqui, tá? Só que tem que ter um cuidado em especial, tá? E por que eu fiz esse exercício, né? E eu coloquei a unidade em quilômetros por hora propositalmente. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Isso, pessoal, é tranquilo? Vocês conseguem abstrair de uma maneira mais fácil? Seja por regra de 3 ou como for a transformação de unidades? Por quê? Porque se nesse momento vocês ainda tiverem com dúvida, ainda tiverem com problema, não tem nada de errado com isso, tá? Só que eu preciso saber para aí a gente ir atrás e tentar solucionar, tá? Aí eu falo com meus colegas, a gente tenta gravar videoaula só de transformação de unidades, resolvendo exercícios, mas aí eu preciso do retorno de vocês, tá? Eu vou seguir fazendo aqui para ver se vocês acabam se lembrando, se conseguem fazer ou não. E se vocês estiverem com dúvida, por favor, tá? Falem, dialoguem com a gente para a gente saber onde agir exatamente, tá? Então, beleza. Vamos lá. 20 km por hora. Eu quero transformar para metros por segundo. Então, eu vou armar aqui a minha boa e velha regra de 3, né? Que acaba nos ajudando demais. O que eu sei, tá? Eu sei que 1 metro por segundo, que é a unidade que eu quero, é igual a quanto? Não era para fazer uma seta, é para fazer um igual. É igual a quanto? 3,6 quilômetros por hora, tá? 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. E aí eu faço a minha regra de 3, tá? Sendo, deixa eu pegar aqui, sendo então 20 km por hora, eu vou ter quantos metros por segundo? Então aqui eu boto um x, x é igual a 20 quilômetros por hora, tá? Como é que eu faço agora, pessoal? A nossa regra de 3 simples, tá? Eu multiplico esses caras em x, multiplico esses caras em cruz. Vou fazer de preto porque eu sou chavante. Então tá aqui. É só multiplicar em x, tá? É tranquilo essa parte, pessoal? Eu posso pular e colocar o desenvolvimento completo? O que vocês acham? O que eu vou fazer, né? Vou multiplicar 20 com 1 e x com 6. E aí eu passo dividindo, tá? Então, meu resultado vai ser x igual a 20. Ficou pequenininho o espacinho. Vamos fazer uma separação mais bonitinha aqui pra gente. Vou separar aqui. X, então, que é esse valor que eu quero descobrir, é igual a quanto? 20 sobre 3,6. 3,6. Tá? Vamos ver quanto dá. 20 dividido por 3,6 dá 5,5. Tá? Então, aqui, x igual a 5,5 metros por segundo. Tá? Pessoal, eu estou indo um pouco mais rápido e estou engolindo alguns passos, porque é o retorno que eu estou tendo, tá? Parece que está tranquilo, então está tranquilo, não tem problema nenhum. Então, estou fazendo um pouco mais rápido. Se vocês quiserem, se precisarem que faça um pouco mais devagar, que pare um pouco mais, avise, tá? Então, quem é esse valor x? O que eu estava fazendo com essa regra de 3? Eu queria converter 20 km por hora para metros por segundo. Tá aqui, 5,5 metros por segundo, tá? Então, vamos guardar essa informação e vamos aqui para outra tela que tem um pouco mais de espaço para a gente, tá? Vamos lembrar, qual é a equação da energia cinética, tá? Ela começa com 1/2, ela depende da massa do meu corpo e depende da velocidade, tá? Velocidade o quê? Ao quadrado, por causa do 1/2.
Pode não fazer muito sentido para vocês, mas quando vocês vierem cursar física na universidade, vocês vão ver por quê e vão se lembrar de mim. Eu espero. Então, o 1/2 segue aqui, ninguém mexe com ele. E o M? Quem é o M? É a massa do ciclista. Quanto é a massa, pessoal? 80. Vamos botar aqui com outra cor. 80. Substituindo os valores. 80. E a velocidade? A velocidade a gente acabou de calcular em metros por segundo. Se eu colocasse aqui o valor total, que era 20, ia dar uma diferença muito grande. Então eu tenho que prestar atenção nas unidades. Vai ser quanto? 5,5 ao quadrado, que é o da fórmula ali em cima, do normal, tá? Aqui eu poderia ter escolhido um valor que desse um pouquinho mais bonito, né? Para dar 5 fechado, tá? Então eu vou acabar fazendo na calculadora, tá? Mas é interessante vocês treinem esse tipo de situação. Aqui é um inferno fazer conta assim com o mouse na tela, tá? Mas tá, então 5,5 ao quadrado dá 30,25, tá? Que é esse primeiro termo aqui. Vezes 80 dá 2.420. Divididos por 2 dá 1.210, tá? Confiram, ver se eu não cometi nenhuma bobagem. 210, o quê? Tem que ter unidade. A gente não pode esquecer da unidade. A unidade é J. O que é J, Alexandre? J é unidade de joule. Joule. Joule é unidade de energia. Então, tudo está conectado? Sim. Energia cinética é um tipo de energia e a unidade padrão é joule. Por isso que eu uso a velocidade em metros por segundo. Vocês lembram que eu comentei antes do Sistema Internacional de Unidades? A unidade padrão da velocidade é metros por segundo. Então, quando eu uso metros por segundo, eu chego aqui na minha energia como sendo joule. Tá? Beleza? Joule é a unidade de energia. Esse cara foi um físico muito importante, ele teve grandes contribuições, vocês vão ver um pouco mais em termodinâmica nas máquinas e tudo mais. Porque, no fundo, assim, lá no fundinho, tudo que a gente vai tratar é energia, tá? Tudo que a gente vai estar tratando é energia se transformando. Beleza, pessoal, deu para pegar essa ideia de energia cinética? O que é esse probleminha? Deu para ajudar um pouco vocês? O que vocês acham? Dá para a gente avançar para o próximo tipo de energia? É importante que vocês peguem bem cada uma delas, porque o nosso objetivo final é juntar tudo, tá? É fazer uma sopa com elas. Tá, então beleza. Energia cinética e energia do movimento. Agora vem a energia potencial, tá? Para mim, ela é a mais difícil de todas as energias, tá? Mas vocês não precisam se assustar, tá? Não tem nada demais. Por que ela é mais difícil que as outras, tá? Porque a energia potencial, ela não depende só do meu corpo, ela não depende só do objeto. Por exemplo, aquela bolinha, eu chuto ela, se ela se move, ela tem energia cinética. Aqui na potencial é um pouco diferente, não depende só do movimento da bolinha. Depende de como eu enxergo a minha situação, de como o meu problema está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um prédio, tá? Um prédio com vários andares. E eu estou lá em cima, tá? Eu estou aqui quase no último andar. Eu vou fazer um risquinho para não ficar só apontando que nem um maluco. Aqui está o Alexandre, com a cabeça para fora, tá? Os cabelinhos. Eu estou aqui na janelinha, tá? Se eu estou a uma altura H do chão, tá? Prestem atenção. O chão está lá embaixo, eu estou lá em cima, a uma altura H. Se eu estou a essa altura H da minha superfície do chão, eu digo para vocês que o chão aqui é o meu ponto inicial, que para nós faz muito sentido. Então, a energia potencial que eu vou ter lá em cima é dada por essa equação aqui. Tá? Como assim? Espera aí. Imaginem que eu estou lá em cima, segurando alguma coisa. Vamos pegar aqui um Errorex, tá? Porque professor também é estudante a vida inteira. Eu estou lá em cima e eu estou segurando o meu Errorex. O que significa isso? Significa que se ele está a uma altura H, lá de onde eu defini sendo zero, que é, por exemplo, o chão lá embaixo do prédio, e eu olho para esse cara, eu sei que a energia potencial que ele vai ter é dada por mgh.
que depende da massa dele, aceleração gravitacional e da altura, tá? Mas por quê? Tá? Como é que esse negócio vai funcionar de fato, tá? Vai funcionar assim, pessoal. Se eu estou segurando algo aqui, eu moro no primeiro andar, o teto está logo aqui embaixo. Eu estou segurando esse Errorex, tá? Ele está a uma altura H do chão. Se eu soltar, ele vai cair no chão. Então o chão é o ponto inicial, é o ponto zero. Eu sei que esse cara tem uma quantidade de energia, que é a energia potencial gravitacional. E daí? E daí que quando eu solto esse cara, quando eu solto o Errorex, ele transforma toda a energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, por ele estar aqui em cima, ele tem um tipo de energia. Quando eu solto, ele começa a se mover. Então, ele transforma toda a energia que ele tinha aqui em cima em energia cinética, energia de movimento. Dá para entender o que é a energia potencial gravitacional e como ela funciona com a energia cinética? A potencial, ela tem a ver com como o meu sistema está. Então, eu tenho que olhar de uma forma mais ampla para o meu sistema, tá? Por exemplo, se eu quero soltar o meu Errorex da janela até o chão, ele vai ter uma altura H. Então, a energia potencial dele vai ser muito grande. Se eu solto lá da janela, vocês concordam comigo que ele vai atingir o solo com uma velocidade muito mais alta do que se eu solto ele simplesmente aqui, a essa altura aqui da mesa, tá? Poucos centímetros. Se eu solto, ele atinge a mesa com uma velocidade muito mais baixa. Por quê? Porque ele tinha pouca energia potencial gravitacional para transformar em energia cinética. Dá para pegar essa ideia? O que vocês acham? Aí, se dá para vocês pegarem a ideia, a gente vai para um simulador, para a gente dar uma olhadinha em como esse negócio funciona. O que vocês acham? Será que vai ajudar? Eita, nós. Não está querendo compartilhar a tela. Deixa eu tentar dar um F5 na página. Alô? Alô? Conseguem me ouvir? Estou voltando. Vamos ver. Tá, agora foi. Eu vou compartilhar a tela, vocês vão ver várias telas iguais aqui, tá? Não, Luiz, o peso, a massa do objeto, ele não influencia na velocidade, tá? Depois a gente vai ver exatamente por quê, tá? Então, eu vou mudar de tela agora, eu vou para o simulador. Caso vocês não consigam enxergar, tá? Eu peço que vocês avisem, liguem o microfone e avisem, porque eu não vou estar conseguindo voltar toda hora, porque senão fica essa tela toda estranha, tá? Então, vamos lá, tá? Esse aqui é o nosso probleminha, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um personagem, que ele é um skatista, e a gente tem uma pista de skate em formato de U, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse skatista e eu vou colocar ele lá em cima, tá? Olhem aqui essas barrinhas. O que essas barras estão me dizendo? Elas estão me dizendo que toda a energia que ele tem é energia potencial. Por quê? Porque depende da altura onde ele está. Se eu largar ele, por exemplo, daqui, olhem onde está a barra. Quase metade do valor que estava. Se eu boto ele lá em cima, olhem, quanto mais para cima, maior é a energia potencial. E a energia potencial, ela depende, então, do sistema. Ela depende de como está configurado o meu sistema. Tá? O que vai acontecer se eu der play nessa simulação? Tá? O skatista está lá em cima, no topo da rampa. Se eu der play na simulação, o que vai acontecer? Eu espero que esse skatista ele transforme toda a energia potencial em energia cinética. Eu vou dar play e a gente vai acompanhar o que vai acontecer. Tá? Vamos tirar essa velocidade agora. Olha, potencial máxima se transforma em cinética e depois em potencial. Tá? Lá em cima. Lá em cima, ele tem muita energia potencial. Por quê? Porque ele está a uma altura muito grande. Se ele simplesmente fosse solto de lá, ele ia cair. Agora, quando ele chega aqui embaixo, olhem o que acontece com a energia potencial. A energia potencial vai a zero, porque ele já está no lugar mais baixo possível. Ele já está no mais baixo que ele pode estar.
Então, toda aquela energia potencial, ela se transforma em quê? Em energia cinética, que é a energia do movimento, tá? Vamos dar uma olhada aqui na velocidade. Olha o indicador da velocidade, está lá no meio. Por quê? Porque aqui embaixo ele tem uma velocidade muito grande. Se eu der play e tentar pausar lá na ponta, olhem o que aconteceu com a velocidade. Toda a velocidade diminuiu. Por quê? Porque ele fica alterando entre a energia potencial do meu sistema e a energia cinética do movimento, tá? É confuso porque parece uma coisa muito abstrata, que depende do sistema, depende de muitos fatores. Na verdade, depende, mas a gente pode olhar com um pouco mais de calma e de cuidado para essa energia, tá? Porque, no fundo, ela não é tão difícil assim, tá? Por exemplo, aqui no chão, a energia potencial é zero, porque ele já está no chão. Ele não vai poder cair, ele não vai ter nenhum movimento. Se eu começo a levantar, essa pessoa acaba tendo um aumento da energia potencial, tá? Vamos só soltar esse skatista assim, que é da livre para ver. Viram? Toda a energia que ele tinha potencial se transformou em cinética, ele bateu no chão e acabou a energia, tá? Aconteceu alguma coisa, mas aí a gente vai ver depois. Mas toda a energia que ele tinha se transformou, tá? Dá para brincar, dá para fazer várias coisas aqui, mas eu vou voltar para o slide porque esse sistema de não poder ver o chat é um pouco incômodo, tá? Deu para construir um pouco melhor agora. A energia potencial, ela depende do que está acontecendo no meu sistema, tá? Diretamente, ela depende da altura H que esse meu corpo está até o chão, tá? Um livro que está lá em cima numa estante, se ele está a uma altura do chão, ele tem uma energia potencial, tá? Se eu chegar lá e der um tapa para o lado, ele vai cair, porque ele vai transformar toda a energia potencial em energia cinética, tá? É muito confuso, dá para ter uma ideia do que é, de depender do sistema, ou está muito abstrato ainda? O que vocês acham? Para responder a Luísa, tá? No final das contas, a velocidade não vai ter influência na massa, porque todos os corpos, todas as formas de energia aqui na mecânica, elas dependem da massa. Então, no final das contas, eu posso cortar todas e vejo que não tem dependência, tá? Agora, se tu diz o peso sim. O peso influencia na velocidade, porque o peso vai ser lá pela segunda lei de Newton a força que puxa o bloco, tá? Então, o peso vai resultar na aceleração do meu corpo. Beleza? Estão muito quietos. Acho que está muito confuso essa parte de energia potencial. Vamos ver, vamos esperar. Todas, pode fazer quantas tu quiser. Professor, a energia potencial, quanto mais alto o lugar que eu tô, mais eu tenho essa energia. Aí quando eu caio, eu perco essa energia e ela vai virar cinética, porque eu tô aproximando no chão. Isso aí. Tá? Tem que cuidar qual é a parte mais baixa, tá? Porque, por exemplo, se tu tá no 10º andar e tu larga um objeto dentro do apartamento, a parte mais baixa é o chão do teu apartamento, né? Agora, se tu larga na janela, a parte mais baixa vai ser lá no chão, tá? Mas é isso aí, tá? É isso aí. Outra pergunta. Então, a energia cinética só tem se eu estiver em cima de uma superfície? Não necessariamente, porque um objeto que cai, por exemplo, uma bola de futebol que está caindo, ela está caindo no ar, e por ela ter movimento, eu já posso afirmar que ela tem energia cinética. Ok. Entendeu? Deu para pegar? Deu. Tá? Um lançamento, qualquer coisa, um objeto que se move no espaço, um satélite, um meteoro, todos esses corpos eles têm também energia cinética, eles não precisam de nenhum meio também. Tá? É associado ao movimento mesmo. Por isso que é legal a gente pegar a ideia da velocidade, porque a velocidade já nos dá a ideia do movimento. E aí, se tem velocidade, então eu já penso, então tem energia cinética. Tá?
Esse cara aqui, a equação ele é um pouco mais simples. Eu vou ter que reescrever, tá? Ficou tudo pequeno essas equações, tá? A energia potencial, EP, é igual a mg H, tá? Vai depender do quê? Da massa do corpo, da aceleração gravitacional no lugar e da altura em que esse corpo se encontra, tá? Por isso que eu falei para vocês que talvez é mais interessante a gente pensar em como as energias se transformam do que elas são de fato. Porque a gente pode acabar perdendo muito tempo para tentar caracterizar ou entender bem o que é energia potencial gravitacional, do que a gente poderia estar usando esse tempo, por exemplo, para tentar entender como funcionam essas relações, como ela funciona com a energia cinética, como uma muda frente à outra, esse tipo de relação, tá? No fundo, a gente vai aprendendo tudo em rede, assim, tudo junto. Então, quando a gente vai adicionando novos elementos na nossa rede conceitual, vai ficando mais rico e a gente vai conseguindo enxergar de uma maneira um pouco mais ampla, tá? Então, vamos tentar resolver um exercíciozinho, tá? Para a gente ver como funciona essa situação. Uma pedra de 1.000 quilogramas é erguida do chão por uma máquina até uma altura de 20 metros, tá? Então, pensa em um pedregulhão de 1 tonelada, uma máquina vai lá, pega aquela pedra e levanta 20 metros, tá? Considerando o módulo da aceleração gravitacional como 10, calcule a energia potencial da pedra, tá? Então, o que está acontecendo? Essa pedra muito grande, ela está lá em cima, sendo segurada, tá? A máquina está segurando ela. Então, eu sei que essa pedra, por estar lá em cima, a uma altura do chão, ela vai ter uma energia potencial associada, tá? Por exemplo, se essa máquina chega a soltar essa pedra, a gente já sabe o que vai acontecer. Além de um belo estrago, ela vai converter toda a energia potencial gravitacional em energia cinética, caindo, 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 até atingir alguma coisa, tá? Aqui ele pede para nós explicitamente a energia potencial, tá? Então a gente vai usar aquela equaçãozinha da energia potencial, tá? Energia potencial é igual a mg H, tá? Essa aqui ela é até um pouco mais fácil, né? Porque não tem nenhum termo ao quadrado. Normalmente os quadrados e as raízes nos complicam, né? Nas contas. A massa, então, é 1.000. G, ele pediu para usar 10. Eu falando de mim na terceira pessoa. 10. E a altura H é 20 metros, tá? 20 metros, tá? Esse produto aqui deve dar 200 mil. Deixa eu ver. 200. É bastante zero. 200 mil joules, tá? Pergunto para vocês, faz sentido esse cara ser muito grande? O que vocês acham? Faz sentido essa energia potencial ser muito grande? Se a gente for pensar assim, numericamente faz sentido, porque é uma pedra que ela tem uma massa muito, muito grande. Então, esse cara ele armazena essa energia de uma maneira muito, muito grande. Se a gente voltar, por exemplo, lá para o nosso caso anterior, lá do ciclista, ele tinha 1.210 joules de energia cinética, enquanto que esse bloco tem de energia potencial 200 mil joules. Tá? Aqui já cabe as nossas ideias de velocidade e tudo mais, tá? Que a gente vai ver por que não depende da massa, tá? Por que os 1.000 quilogramas não faria diferença nesse caso? Eu deixei espaço para resolução, mas nem foi preciso, tá? Aqui é legal a gente comentar outro tipo de energia potencial, que é a energia potencial elástica, tá? Energia potencial, ela vai depender do sistema. Então, eu tenho que olhar para o negócio, eu tenho que olhar para o que está acontecendo e tentar abstrair informações, tentar compreender o que está acontecendo. Assim como no caso gravitacional dependia da altura do meu objeto, da altura em relação ao chão, enfim, aqui ela também vai depender de uma grandeza espacial, tá? Nesse caso não é a altura, tá? Nesse caso
vai ser o que a gente chama de ΔX aqui. Vai ser uma variação da posição de equilíbrio. Como assim? Vamos pegar aqui uma mola que está presa à parede e está presa num bloco. Eu largo esses dois caras, a mola e o bloco, e eles ficam parados, tá? O que eu sei? Eu sei que, fisicamente, eles estão no que a gente chama de posição de equilíbrio, tá? Se eu pego esse meu bloco, puxo um pouco e solto, e eu espero que o meu bloco fique oscilando na mola, que ele vá para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, várias vezes. Isso aí vocês viram um pouco lá na parte de ondas com o professor Maurício, né? Tudo acaba estando conectado. Esse tipo de movimento oscilatório, né? Lembra bastante a parte de ondas lá que a gente vê, mas esse movimento oscilatório ele tem a ver com o que a gente chama de energia potencial elástica. Tá? Por exemplo, se eu pego essa minha mola, aqui no caso 1, deixa eu numerar. Aqui no caso 1, ela está numa posição de equilíbrio. No caso 2, não. Eu pego o bloco, estava na posição de equilíbrio, estava na dele, tranquilo, e quero gerar o caos. Então eu puxo um pouquinho, tá? Quando eu puxo um pouquinho, essa minha mola, ela desloca, tá? Desloca uma quantidade qualquer, tá? Eu botei ΔX aqui só para representar, tá? É só para vocês terem uma ideia, só para vocês conseguirem abstrair o que é esse tipo de energia, tá? Se eu tiro essa minha mola da posição de equilíbrio, eu sei que a qualquer momento que eu solte, ela vai voltar para a posição de equilíbrio. Então eu tenho energia potencial aí, tá? Assim como, se eu pego algo que está no chão e levanto, eu sei que tem outro tipo de energia potencial associado, tá? Porque ele estava lá numa posição de equilíbrio, eu fui lá e violei esse equilíbrio, tá? Aqui é a mesma coisa. O bloco estava numa posição de equilíbrio, eu vou lá e violo essa posição de equilíbrio, tá? O que vai acontecer? Vai surgir uma energia potencial, tá? Essa energia potencial tem a cara mais feia de todas, tá? Que é... Deixa eu escrever aqui. A energia potencial elástica é igual a K X vezes 1/2, tá? Vezes 1/2 é a mesma coisa que sobre 2, tá? Mas não deu espaço aqui para colocar. Kx ao quadrado sobre 2 é exatamente o que está aqui, tá? Eu só reescrevi para ver se fica mais fácil para vocês. E eu vou ter também uma força que a gente chama de lei de Hooke, tá? Que é força, segundo a lei de Newton, só que ela tem outra cara porque a gente está tratando com molas, tá? E K é a grandeza da mola, tá? Porque tem molas que são mais duras, que são mais leves, tem aquelas molas de encadernação, tem vários tipos de mola, tá? O que eu quero que vocês abstraiam das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, tá? Energia cinética é a energia do movimento, está associada ao movimento dos corpos. A energia potencial, ela está associada com a configuração do meu sistema. Se eu vou lá e eu violo aquela posição de equilíbrio, de mínima energia, tá tudo tranquilo, eu vou lá e tiro esse negócio do estado de equilíbrio, então eu vou ter algum tipo de energia potencial associada, tá? Aqui eu vou só resolver numericamente, tá? Mas vocês não precisam se preocupar tanto com a energia potencial elástica, porque até onde eu sei, não é cobrado esse tipo de abordagem no Enem com energia potencial elástica, tá? Mas é só para vocês terem familiaridade. Então vamos lá, tá? É um exemplinho simples que nem os outros, tá? Uma mola, a letra K. O K é a constante da mola. É o K que vai me dizer se é muito fácil ou é muito difícil comprimir uma mola, tá? Por exemplo, essas molas de caderno, assim, não sei se dá para ver, elas têm uma constante que permite que eu amasse elas muito facilmente. Até se eu puxar, eu acabo com a mola, destruo a mola. Agora pensa, por exemplo, numa mola de amortecedor de caminhão, que carrega toneladas em cima. Ela é muito mais resistente. É isso que o K faz, tá? O K é a constante de elasticidade da minha mola. Ela é que vai me dizer se é uma mola fácil de comprimir, se é uma mola muito difícil, se eu tenho que fazer pouca força, muita força, tá? É mais ou menos isso que ela faz. Então,
uma mola é comprimida em 0,1 metros, tá? Então ela estava ali numa posição de equilíbrio, eu chego e empurro ela um pouquinho, tá? A partir da posição de equilíbrio, tá? Sabendo que a constante elástica do material é 100 nanômetros, calcule a força elástica e a energia potencial, tá? Vamos rapidamente fazer o cálculo da força elástica, tá? Vou botar FE da força elástica, tá? Qual é a equação? Kx. K vezes X, tá? Quem é o K? Tá lá em cima. 0. Opa. K tá aqui embaixo. 100. 100 nanômetros. E o X é quanto? É 0,1, tá? Ou seja, eu peguei a equação da lei de Hooke e estou colocando os valores, tá? Isso aqui dá 10, tá? 10 newtons. E essa é a força elástica associada. O que quer dizer isso, tá? Quer dizer que quanto mais eu quero comprimir a minha mola, mais força eu tenho que fazer, tá? Eu vou ter uma maior força associada. Agora, para energia potencial, tá? Só para a gente ter o costume de fazer esse tipo de cálculo, tá? Energia potencial, tá? Esse cara ele é um pouco diferente. Ele é Kx quadrado sobre 2, tá? Ele lembra um pouco a energia cinética, né? Se vocês pararem para pensar, mv ao quadrado sobre 2, tá? Quem é o K? É os mesmos valores de cima, tá? O K é 100. 100 vezes o X. O X é 0,1. Só que aqui ele vai ao quadrado. 0,1 ao quadrado. Sobre 2, tá? 0,1 ao quadrado dá 0,01. Vezes 100 dá 1. Sobre 2 dá 0,5. 0,5. Unidades de quê, pessoal? Energia. Energia é unidades de joule, tá? Então aqui é só o cálculo, só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Por quê? Porque a gente acaba usando essas energias, essas três, e qualquer outra que vocês encontrarem dentro da mecânica, a partir da proposta de conservação de energia, tá? Como assim? Tá? Ficou um pouco pequeno, eu vou ler para vocês. Para o sistema conservativo, a energia total do sistema permanecerá constante. Em cada momento, ela será igual à soma de todas as energias que compõem o sistema, tá? Como assim? Lembra da pista de skate? Quando o skatista estava lá em cima, a energia total era a energia potencial, que era a máxima, e a energia cinética, que era zero. Mas uma mais a outra dava total normalmente. Quando ele chegava lá embaixo, toda a energia potencial virava energia cinética, tá? A gente tinha essa inversão. Quando um é máximo, o outro é mínimo. Por quê? Porque o total não muda. Vamos para a simulação de novo, tá? Mesmo esquema, tá? Se vocês precisarem, eu peço que liguem o microfone. Aqui, tá? Vocês conseguem ver aqui em laranja que a gente tem a total, que é toda a energia do meu sistema. Se aqui em cima ele não tem movimento, ele não tem velocidade, então eu sei que não tem energia potencial. Mas tem energia... se não tem velocidade, não tem energia cinética. Mas tem energia potencial. Vamos largar e tentar parar no meio do caminho para ver. Olha aqui. O que está acontecendo aqui? É um estado intermediário. Eu parei do nada, porque me deu vontade. E eu sei que, nesse momento, a energia total não muda, ela permanece constante, e a energia que ele tinha potencial ainda está se transformando em cinética, mas não se transformou toda. Então eu tenho um pouco de cada, tá? Isso vai se repetir para sempre. Olha, em todo instante de tempo, a barrinha verde mais a azul tem que ser igual à barrinha aqui, amarelo queimado, eu acho. Vou chamar de amarelo. A barrinha verde mais azul é sempre igual a amarelo, tá? Por quê? Toda energia cinética vira potencial e toda potencial vira cinética, tá? Isso, meus queridos, é o ponto ápice da física, que é o que a gente chama de conservação de energia, tá? A energia não é criada, ela não é destruída, ela é sempre transformada, tá? A gente não cria e não destrói. Nós só transformamos ela.
transformamos ela em uma para outra e vice-versa, tá? E assim ele vai permanecer infinitamente, tá? A menos que a gente tenha forças não conservativas, tá? Vamos ver aqui o caso que... Espera aí, tem que pausar a simulação, botar o boneco aqui, vamos abrir o gráfico de barras, e agora eu vou dar play. Olhem o que acontece com a energia cinética potencial, tá? Uma se transforma na outra, só que tem outro tipo de energia, e ele vai diminuindo, 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 fica cada vez menor. Ele não volta para o mesmo lugar que ele estava, tá? Por quê? Esse é o caso mais realista, é isso que acontece na vida real. Porque, infelizmente, ou felizmente, na vida real, a gente tem coisas que consomem essa energia, tá? A gente chama carinhosamente de atrito, de resistência do ar. Isso daí é o que muda da nossa teoria perfeita para a realidade, tá? Por isso que aqui eu digo que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Mas não tem nenhum problema, tá? Porque as energias vão ser sempre a soma uma e da outra. Vamos tentar resolver um probleminha. É meio pequeno também, tá? Mas eu vou fazer a leitura. Um corpo é abandonado de uma altura de 30 metros em relação ao solo, tá? Então vamos fazer um desenho aqui para nos ajudar. Lembre-se que na hora da prova lá do Enem, a folha é de vocês. Vocês podem riscar, risquem por tudo, risquem onde quiserem, não tem problema. Vocês é que sabem, tá? Quanto mais riscarem, quanto mais coisas vocês fizerem para ajudar, vocês melhor, tá? Aqui eu tenho uma bolinha, um corpo que é abandonado a 30 metros, tá? Ele tá lá em cima e eu solto ele para cair, tá? Eu não tenho resistência do ar, então eu posso pensar no caso mais simples, não no caso realista. E no Enem vai ser sempre assim, não vai ter resistência do ar. E determine o módulo da velocidade com que ele atinge o solo, tá? Com que ele chega aqui. Como é que eu posso fazer, pessoal? Eu poderia usar, por exemplo, as equações lá da cinemática. Vocês lembram disso? Que a gente fazia o sorvetão, que a gente fazia a torricelle, que a gente fazia a aceleração. A gente tinha várias equações que nos ajudavam. Só que a gente pode fazer isso também com energia mecânica, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, esse corpo está lá em cima, a 30 metros, e ele é solto. Olha a Siri. Encontrei isso na internet sobre a gente vai fazer. Muito obrigado. Vamos pensar que lá em cima é o estado inicial e aqui embaixo é o estado final, tá? É a mesma bolinha, eu vou colocar aqui embaixo um F, para vocês saberem, e lá em cima eu vou colocar um I, para vocês saberem, inicial e final, tá? O que eu sei sobre a energia mecânica inicial, tá? Lá em cima, ele tem velocidade. Quando eu solto ele, exatamente nesse instante que eu solto, ele tem velocidade? Não, ele não tem velocidade, tá? Por quê? Porque eu acabei de soltar ele. A gente, na física, tem um nome bonito para isso, que é solto do repouso. Ele estava parado e foi solto. Eu só soltei ele. Eu não empurrei para baixo nem nada do tipo. Então, o Victor comentou e está certo. Não tem velocidade, tá? Então, a energia inicial, que é energia cinética mais energia potencial, ela pode ser simplificada. Eu posso escrever só energia potencial, porque eu sei que cinética é 0, tá? Vamos tentar configurar o caso embaixo, lá embaixo. A energia quando o meu corpo atinge o chão. E aí eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, tá? Tem energia cinética e potencial quando ele atinge lá o solo? Não é porque eu estou escrevendo que tem, tá? Mas tem energia cinética e potencial quando ele atinge o solo? O que vocês acham? Apenas energia cinética? Isso aí, apenas energia cinética. Lá embaixo é o meu chão, eu não posso descer mais do que aquilo, né? Então, lá embaixo eu só vou ter energia cinética, tá? Então, eu vou pegar essa potencial e vou riscar, tá? Era para ter feito a mesma ordem, tá? Ficou meio estranho, mas tá bom. E agora, tá? Isso por si só não me resolve quase nada, né? Não quer me dizer nada. Mas o que eu sei pelo princípio de conservação de energia, tá?
eu sei que, como não tem resistência do ar, como não tem nenhum tipo de resistência, toda a energia que ele tinha, ele transforma em algo novo, tá? Então, toda essa energia EI vira EF, tá? Isso fica claro para vocês, acaba sendo mais do que uma aceitação, é vocês compreender por que toda a inicial vira toda a final, porque eu não tenho, então, energia, não tenho nada que vá roubar essa minha energia. O que eu posso fazer então? Tá? Vamos para um novo quadro. Vamos, caneta aqui, novo quadro. Eita, nós não botei um quadro branco. Tem que fazer uma famosa gambiarra, né? Dar um zoom aqui para fazer uma gambiarra. O que eu sei então? Eu sei que no estado inicial, né, ele só tem energia potencial. E igual a energia potencial. Mas qual é a equação da energia potencial? A equação da energia potencial é mgh, certo? Isso aí a gente já viu. Agora, no estado final, o EF, ele só tem o que, pessoal? Ele só tem energia cinética. Ele transformou toda a potencial em cinética. Então, a energia final ela vai ser igual à energia cinética. E esse cara ele tem um nomezinho diferente, né? Um rosto diferente, né? Que é o meio de mv ao quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas equações e eu vou igualar uma à outra. Por quê? Porque toda energia inicial transformou-se em energia final. Ela tinha um rosto, que era potencial, e ela virou cinética. Então, eu vou igualar esses dois caras, tá? Aqui embaixo, mgh igual 1 meio de mv ao quadrado. Há algum tempo atrás, a Luísa tinha me perguntado se o peso influenciava no objeto, tá? O peso para um corpo que está caindo influencia, pela lei de Newton. A massa não. E aqui está a prova. Eu corto a massa. A massa está dos dois lados. Eu só simplifico. Ela não vai influenciar no meu resultado. Então, eu só simplifico ela. Vamos continuar aqui. Quem que eu quero descobrir? Vocês lembram ainda? Eu quero descobrir V. Quem é V, tá? Então, eu vou pegar esse 2 e vou passar para o outro lado, tá? Não, de caneta com a mesma cor, né? 2GH igual a V ao quadrado, tá? O que eu faço agora, pessoal? Como eu tenho um elemento ao quadrado, eu vou pegar e eu vou tirar a raiz dos dois lados, tá? E já vou botar para esse lado, ver se isso incomoda um pouco vocês, que é assim, tá? Esse passo tá tranquilo, o que vocês acham? O que eu fiz? Eu tirei a raiz dos dois lados, né, já que eu tenho v ao quadrado, mas eu quero v, então eu tiro a raiz dos dois lados e eu só inverti, tá? Só como eu escrevi de um jeito, eu escrevo agora do outro, tá? E essa equação vai permitir que eu calcule, então, a minha velocidade. A gente determinou ela por energia mecânica, como tinha pedido no exercício. Porém, poderia ser feito, por exemplo, com as equações da cinemática, tá? Não pensem que foi tudo em vão, tá? Que a gente viu, esse é melhor, tá? Casos e casos. Vamos voltar aqui. Qual a informação? A informação é que a altura em que o corpo foi abandonado foi 30 metros e que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, eu vou simplesmente colocar esses valores aqui. V igual a 2. Quem é G, pessoal? G é a aceleração gravitacional. Pediu para usar 10, então vamos usar 10. 10 vezes. Eu não esqueci da raiz, tá? Só vou botar depois. H. Quem é H? H é a altura. Tá lá, 30 metros. GH, 30 metros. E tudo isso ainda está dentro de uma raiz, tá? Então agora é só eu calcular. Basta eu calcular. 30 vezes 10 é 300. Vezes 2 é 600. Então é raiz de 600. E raiz de 600 é igual a quanto? Deu um número feio aqui, tá?
É 24,5 metros por segundo, tá? E aqui a gente acaba de fazer uma das coisas mais bonitas da mecânica, e é mais ou menos por isso, esse o motivo que eu gosto tanto dessa disciplina, porque ela é muito bonita, tá? A gente consegue, então, resolver esse problema e vários outros usando esses métodos de energia. Pensando, como é que funciona entre o estado inicial e final? O que tem aqui? O que não tem? E aí, depois é só fazer continha, tá? Esses passos aqui, eles acabam sendo mais fáceis se comparado com a construção. Só que a construção é algo que dá para a gente fazer uma vez só. A gente faz só uma vez e pronto. A gente compreende como faz e depois só aplica. Raiz quebrada é um problema, né? Eu tinha alguns métodos para resolver multiplicação de produtos muito grande. E para raiz eu anotei, mas para multiplicação eu fazia tipo assim, tá? 8 vezes 8. Eu escrevia lá 8, 8, 8. Várias vezes, tá? Vamos dizer que tem 8 vezes aqui. E o que eu fazia depois? Eu pegava e somava assim, ó. Tipo, 8 e 8 é 16. E aí esse aqui, 8 e 8 é 16. E aí depois eu somava. 16 mais 16 é 32. Então 8 vezes 4 é 32. Essa é a única dica que eu tenho que eu usava e uso até hoje, tá? Se ajudar vocês, que é para produtos de números grandes. Isso aqui ajuda na raiz, quando vocês vão chutar o valor da raiz, alguma coisa do tipo. Vocês podem usar esse tipo de ideia, tá? E aí é só estender, tá? Se 8 vezes 4 é 32, 8 vezes 4 é 32, 8 vezes 8 é o dobro, 64, tá? E aí dá para vocês transformarem toda a multiplicação em soma, que no fundo é mais fácil, tá? Então, pessoal, deu para fazer uma base para vocês saírem daqui pensando, eu sei que existe e consigo compreender mais ou menos o que é as relações de energia e as ideias de conservação de energia. O que vocês acham? Deu para entender um pouco o que é energia cinética, energia potencial, como calcular uma e a outra. Por quê? Tá? Porque se vocês acabam pegando essas ideias, esse tipo de análise, esse tipo de conta, isso aqui para a gente é muito mais fácil. Porque eu chego para o monitor e falo assim, ó, resolve esses exercícios aí. E aí a pessoa vai lá e resolve com vocês, grava um vídeo, depois vocês olham. E esses desenvolvimentos matemáticos, eles são mais naturais, eles são até mais fáceis para nós fora do horário de aula. Só que esses horários são bons para a gente tirar as dúvidas, para a gente construir bem a ideia, tá?